Oi, gente! Namastê! Meu nome é Sucri Shukla. Você não está me vendo, você está vendo uma tela. Na verdade, hoje eu vim falar sobre como você pode ver a espiritualidade ou como você acessa, se essa espiritualidade tá conectada à sua história na sua vida, né? Então, eu quero, na verdade, mostrar isso direto no mapa, porque se eu falo de uma forma sem o mapa estar na minha frente, eu acho que fica mais difícil. Então, para quem não sabe, eu sou uma astróloga védica desde 2021, né, eu tenho as minhas consultas, eu tenho as leituras de mapa, e eu abri uma comunidade onde você pode aprender, uma comunidade onde todo mês eu adiciono 2 aulas, e já tem aulas lá, né? Ela é por mensalidade, e aí através disso você pode aprender mais sobre astrologia védica, principalmente mais sobre você, e obviamente você pode também começar a aprender a ler o mapa das outras pessoas. Eu procuro trazer os assuntos de uma forma bem concreta e prática, e obviamente eu trago assuntos diversos, mas com certeza sempre falando da base e acrescentando e crescendo aí. Bom, por que eu resolvi falar de espiritualidade? Porque Shivaratri está chegando. Shivaratri é uma época onde a gente faz as nossas orações, as nossas preces para Shiva, que é essa deidade, né, da cultura hindu, principalmente para quem estuda Vedas, Vedanta, ou pratica yoga, ou é estudante de astrologia védica, ou qualquer algo referente, até o pessoal de Ayurveda, né, que são os Vedangas, os braços dos Vedas. E aí, então, aonde será que a espiritualidade, né, como que a espiritualidade está acontecendo no seu mapa? E a parte legal disso tudo é que eu abri a comunidade agora, para quem quiser entrar, ela vai ficar aberta, se eu não me engano, até o dia 24 ou 25 de fevereiro agora, e para as 10 pessoas que já se inscreveram, que ainda tem para se inscrever, eu tô dando 30 minutos de leitura sobre a sua espiritualidade no mapa. A gente tem um mapa especial para ver isso, né? Mas além desse mapa especial, vou falar um pouquinho como que você pode achar isso no seu mapa natal, né? Uma forma de você achar. Então, a tela que você está vendo aí do computador, eu uso esse software, o Devaguru. Ele é um software que você pode usar de maneira free. E aí, se você quiser pagar a mensalidade, eu acredito que seja um valor tranquilo, mas isso obviamente é dependente de cada um, porque aí você pode ir salvando os mapas, né? Então a versão free você abre o mapa, é tranquilo, mas você não salva. Nem no meu caso, eu preciso estar sempre salvando para estar voltando, senão fica difícil os meus estudos e as consultas. Bom, enfim, então vamos falar sobre espiritualidade. E aí, lá no Instagram e também na comunidade, eu coloquei uma pergunta que falava, né? Como que você acha, né? Qual caso é relacionado à espiritualidade? Então, esse aqui é o Deva Guru. Eu já tenho 3 mapas separados aqui para gente estudar. Esse é o primeiro, espiritualidade, caso 1, caso 2. E aqui tem Vivekananda, Swami Vivekananda, que, né? Swami é uma atribuição que a gente dá a pessoas que dedicam a sua vida à espiritualidade. Principalmente aqui na Índia, a gente tem os swamis, os sadhus, são pessoas que mantêm a espiritualidade através de práticas espirituais e através de rituais e ensinamentos, e também muitos deles criam os seus próprios ashrams, né? Então, gente, eu vou aqui abrir a tela, vou começar pelo Swami Vivekananda, porque é óbvio, né? Quando a gente fala de uma pessoa que tem uma vida ou teve uma vida espiritual muito forte, isso fica muito mais exacerbado e fácil de ver no mapa. E nós, pessoas, como esses 2 outros casos que eu vou trazer, nós, pessoas que não somos pessoas que dedicamos a nossa vida à espiritualidade, a gente também acha, e aí que eu vou mostrar para você também achar no seu mapa. Essa é uma das formas da gente achar, né? Eu sempre gosto de lembrar, eu falo muito para os meus alunos, gente, não tomem um atributo só. Um atributo vai fazer parte de outros atributos, né? Então é como se a gente fosse achando, né, as combinações, e aí sim a gente pode falar sobre os assuntos. Bom,
Vamos ver aqui, então. Aqui a gente tem o mapa do Swami Vivekananda. Esse aqui é o mapa de nascimento. Você pode ver aqui, ele é o D1. Aqui está o meu mouse, né? É o Rashi. A gente fala, aqui é tudo sobre a gente, né? Sobre o nosso corpo. O D1 é sobre o nosso corpo, sobre a nossa vontade. Nós vamos ter outros mapas. Eu abri aqui, ó, o D9, que é o, né? Aqui a gente fala, o D9 é o nosso mapa BAG, é o mapa divisional que a gente também usa, é também o mapa do relacionamento, do casamento, né? E a gente vê muita informação aqui de muita coisa. É quando a gente abre o mapa de uma pessoa, a gente sempre abre o D1, D9 e também o D3, que é um outro mapa Drekana que a gente usa para analisar a vida, né? Os karmas, a vida de uma pessoa que ela vai estar aqui nessa história. E aqui a gente tem o D20, é sobre esse D20 que eu vou falar nessa análise de 30 minutos que eu tô dando para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem agora, né? Quando a pessoa se inscreve, eu tenho lá as 10 primeiras inscritas, e aí para essas pessoas eu vou estar dando 30 minutos de uma análise sobre esse mapa espiritual, que eu acho que é muito legal. Muito bem, então, casa da espiritualidade. Então, assim, né? Aqui, ó, onde tem o AS é a primeira casa. Eu tenho um vídeo no YouTube só falando como achar cada casa. Então, AS é a primeira casa, né? Ascendente. Depois, aqui, no sentido anti-horário, vou ter casa 2, que é o triângulo, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11, casa 12. Cris, mas por que tem esses números? 9, 10, 11, 12. Esses são os números dos signos. Ou seja, 1 vai ser Áries, 2 vai ser Touro. Aqui, 3 Gêmeos, 4 Câncer, 5 Leão, 6 Virgem, 7 Libra, 8 Escorpião, 9 Sagitário, 10 Capricórnio, 11 Aquário e 12 Peixes. Então, essa pessoa aqui é de Sagitário. Essa pessoa não. Swami Vivekananda é de Sagitário. Bom, gente, então, quando a gente quer saber sobre a espiritualidade de uma pessoa, a gente tem que analisar a relação do dono da 12ª casa, ou seja, dessa casa aqui, com a casa 1, que sou eu, né? A minha cabeça, a minha história aqui. Casa 1 é muito importante, né? A minha cabeça, a minha percepção aí sobre o mundo. Então, aqui no caso, a gente fala que temos que ver se o dono da casa 1 e o dono da casa 12, ou seja, casa 1 aqui, dono da casa 1 é Júpiter, o dono da casa 12 a gente fala que é Ketu ou Marte, porque é Escorpião, tá? Se eles estão em Kendra. Kendra são as posições mais importantes no mapa. Então, se você olhar aqui, ó, nesse design aqui, você vai ver que tem esse grande quadrado ou losango aqui. Então, aqui é uma casa Kendra, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Então, se o dono da casa 1 estiver em Kendra com a casa 12, o dono da casa 12, a pessoa tem, né, uma vida espiritual muito forte. Aqui a gente está falando de Swami Vivekananda, né? Então, o dono da casa 1 é Júpiter e o dono da casa 8 pode ser Marte ou Ketu. Então, se a gente olhar aqui Júpiter, né? Então, tem que estar ou na casa 1, 4, 7 ou 10. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver, eu estou pondo o dono da casa 1, né? Que é Júpiter. E aí eu percebo que o dono da casa 12, que é Ketu ou Marte, estão em Kendra. Lembra? Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Ou seja, Júpiter e Marte estão em Kendra. Né? Eles estão numa posição de Kendra. Né? Então, significa uma espiritualidade muito forte. A gente chama essa possibilidade de Deva Bhakti. Mas nós, pessoas aqui, que não somos swamis, enfim, não somos sadhus, ou não vivemos plenamente para a espiritualidade faz parte da nossa vida, mas a gente não vive para isso. Então, como que a gente acha? Então, aí, qual é a possibilidade? A gente pode achar
uma combinação entre a casa 1, né, uma ligação entre a casa 1 e a casa 12, ou então entre a casa 1 e Júpiter, né? Então, se você vai olhar, então eu peguei 2 exemplos para ajudar. Por quê? Porque essa combinação de Kendra a gente vai achar com muita facilidade em mapas de santos, de pessoas que vivem, de swamis, de sadhus, né, de gurus, não os gurus falsos, os gurus verdadeiros. Essa combinação de Kendra vai estar muito lá, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Júpiter, que é dono da casa 1, com Marte, que é dono da casa 12. Eu vou voltar para vocês entenderem, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a primeira casa, o dono é Júpiter, aqui é Ketu ou Marte. Então, a gente também consegue enxergar sem transformar, né? Sem virar o mapa, mas fica mais fácil, ó, tá vendo? Júpiter e Marte estão, né? Um tá olhando aqui para o outro. Então, a gente chama essa posição de 1, 4, 7, 10 de Kendra. Então, tá conectado. Mas eu vou pegar um outro exemplo aqui, da onde a gente não é um guru, é uma pessoa, né, que leva uma vida como nós. Então, vamos lá, mudando aqui a tela. Então, aqui, ó, a gente percebe o quê? Que a gente tem casa 1, o dono é o Sol, né? E casa 12, então tem Marte na casa 1 e lá na casa 12 a gente tem o signo de Câncer. Então, o que acontece? Da onde, né? Então, a gente tem 2 possibilidades. Uma é alguma relação da casa 1 com a casa 12. Então, né? Pode ser através de o dono da casa 1 tá olhando para casa, tá olhando para o dono da casa 12. O dono da casa 12 mora numa casa que é do dono da casa 1. Então, a gente precisa achar uma ligação. Isso que eu tô falando aqui, gente, não é astrologia muito básica para quem acabou de abrir e nunca ouviu falar em astrologia, para alguém que já tem algum certo conhecimento, por isso que eu recomendo lá a comunidade, né? Mas você pode começar a entender um pouquinho a partir daqui. Então, por exemplo, aqui a gente olha o dono da casa 12, que é a Lua, aqui o software é em inglês, tá olhando para Júpiter. Então, um está olhando para o outro. Então, aí a gente percebe, né, que o dono da casa 12 está recebendo o olhar de Júpiter. Então, esse mostra a espiritualidade, né? A presença de uma vida que vai ter uma parte voltada para a espiritualidade, vai ter essa vida espiritual. E aí, quando a gente olha, também, se a gente olhar aqui, ó, o dono da casa 12, que é a Lua, mora, né, mora em Escorpião. E o dono de Escorpião tá morando na casa 1, que é Marte. Né? Então, a gente precisa, né? A gente fala assim que o dispositor, né, o dono da casa 4, tá morando lá na casa 1. Então, de novo, a gente tem uma relação da casa 1 com a casa 12. Né? Essa é uma forma. Ou então, uma relação da casa 1 com Júpiter. Então, você vai abrir o seu mapa e você vai procurar. De repente, né, quem sabe você seja como Swami Vivekananda e você tem essa relação da casa do dono da casa 1 com o dono da casa 12 em Kendra, que é o que a gente mostrou aqui, lembra? Então, eles estão, né, na relação de 1 para 7, né? O dono da casa 1, que é Júpiter, em relação de Kendra com o dono da casa 12. Mas, se você não achar em Kendra, nessa relação de 1 para 7, né? Ou então de 4 para 10, né? Casa 4 com casa 10, ou casa 1 com casa 7, enfim. Se não achar essa relação, você procura uma relação entre a casa 1 e a casa 12, ou então uma relação entre o dono da casa 1 e Júpiter, tá? Vamos olhar um segundo caso aqui. Então, aqui, o dono da casa 1 é Júpiter, né? Ele tá aqui. E o dono da casa 12 é Rahu ou Saturno, Aquário, né? Então, de novo, vamos lá. Aonde tá a S é casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11, casa 12.
Então, o dono da casa 12, ou seja, casa 12 é Aquário, o dono é Rahu ou Saturno. E aqui a gente tem, como dono da casa 1, Júpiter. Então, a gente procura aqui uma relação que a gente encontre, né? A gente procura fazer essa relação. Então, uma relação que a gente acha aqui, e aí no caso, essa pessoa, por ser de peixes, né? Onde está o ascendente tem 12, ou seja, de peixes, ali ele já tem como Júpiter o dono da casa 1. Então, a relação já está lá. Eu digo a relação, não, a gente só vai olhar numa coisa, porque se no outro mapa onde a pessoa era de Leão, a gente até poderia olhar a relação de Júpiter, mas aqui já a pessoa, dono da casa 1 já é de Júpiter. Então, quando a gente olha aqui, o dono da casa 12, por exemplo, está olhando, né? O dono, um dos donos da casa 12 está olhando está jogando aspecto na casa em cima de Júpiter, é Saturno, ó, 1, 2, 3. Saturno tem aspecto olhando para, partindo também da terceira casa, né? Conta 3 casas a partir de onde ele está. Então, essa também é uma forma, então, uma relação entre o dono da casa 12 e o dono da casa 1. Então, Saturno é dono da casa 12, 1, 2, 3, está lá jogando aspecto em Júpiter, né? Então, gente, o que a gente busca para saber, né? E aí, o que você pode fazer? E aí, assim, né? A minha recomendação é que vai ser muito legal você ter essa análise espiritual desse mapa D20, que é esse mapa aqui, né? Que tá aqui no cantinho. Ó, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, né? Esse não é um mapa de nascimento. Esse mapa fala só sobre a sua espiritualidade. A gente chama ele de mapa divisional. Então, é muito legal você ter essa análise do seu mapa, né? De 30 minutos. Mas é muito legal também que você venha, porque você também quer aprender e quer saber mais aí sobre o seu mapa, tá bom? Então, eu te encontro lá na comunidade, tem link aqui da comunidade, tem link lá no Instagram, tem link aqui no YouTube, e aí a gente se encontra por aí. E se preparem, Shivaratri está chegando, eu vou falar um pouquinho para quem quiser se organizar, como participar, como aproveitar essa data auspiciosa para fazer suas orações para Shiva. Dani Avati.